Realmente eu gostaria de falar na presença dos nossos convidados nessa sessão temática que discute a lei de abuso de autoridade. Me inscrevi, não sei se fui apanhado num abuso de autoridade no final, porque minha palavra foi cerceada, mas eu gostaria de falar olhando para o ministro Gilmar, para o doutor Sérgio Moro, que veio a essa casa trazer uma bela contribuição. Penso que o debate é absolutamente importante. Debater uma questão como essa de abuso de autoridade, senador Álvaro, porque abuso de autoridade envolve a todos, de fato. O que nós discutimos em primeira mão, senador Álvaro, e nós concordamos nisso, aliás, nessa matéria nós concordamos em tudo, nós só discordamos na indicação do Fachin, mas nisso aqui a gente concorda em tudo, de que não é o momento, não é o tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Esse não é o tempo debaixo do céu para se discutir uma matéria como essa. E discutir essa matéria nesse tempo é como se estivesse de costas para a rua, como seu boneco, de costas para a rua e não de frente. Mas eu estou de frente para a rua e percebo o clamor, porque o que nós estamos fazendo parece que nós estamos nos colocando numa discussão para buscar interesses próprios, interesses pessoais, e a sociedade está legitimada para pensar dessa forma. Para tanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, penso que a exposição que nós vimos do juiz federal, do doutor Sérgio Moro, que comanda uma operação nesse país cheia de lisura, a palavra segura também as suas críticas e posições do ministro Gilmar Mendes, como nós conhecemos, um homem que não é amedrontado, é desmamado, fala o que pensa, ministro de Tribunal Superior. É verdade que abuso de autoridade está em todos os lugares, senador Flecha. Tem abuso de autoridade praticado por delegado, por guarda municipal, abuso de autoridade praticado por líderes religiosos, por políticos, tem abuso de autoridade na OAB, tem abuso de autoridade no Ministério Público, e eu tenho dito por aí que quando nós criamos o Conselho Nacional do Ministério Público, nós criamos o Conselho, eu já estava aqui como senador, acho que Vossa Excelência também, criamos, para que existe o CONAMP? O CONAMP existe para julgar comportamentos éticos e não éticos de promotores e ponto. Nós criamos o CNJ para quê? Para o CNJ julgar comportamentos éticos ou não éticos de magistrados, ponto. Não foi criado para legislar, como fez Joaquim Barbosa, que quando o presidente do Conselho Nacional de Justiça deu uma ordem aos cartórios para fazer casamento homossexual no Brasil. Não é lei, nós não temos essa lei, o CNJ não é legislador e não pode legislar. O que nós estamos discutindo aqui agora, deputado Sóstenes, é uma oportunidade, senadores, para chamar a atenção do CNJ, chamar a atenção do Conselho Nacional do Ministério Público, porque nós não criamos corporações, nós criamos dois institutos ou duas organizações para serem órgãos externos de fiscalização do Ministério Público e do Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Justiça, para monitorar procedimentos éticos ou não éticos de juízes. E nós sabemos que tem juízes cometendo arbitrariedade. O fato do Sérgio Moro ser um grande juiz, prestando um serviço ao país, que só aqueles que cometeram um crime e que estão sendo atingidos pela sua ação séria é que fazem senões com relação a ele. Não é que todo juiz virou Sérgio Moro, não é que o judiciário virou o suprassumo do mundo, porque Sérgio Moro faz um grande trabalho. E também não é porque os procuradores da Lava Jato fazem um grande trabalho que todo o Ministério Público do Brasil virou o suprassumo. Não virou. Nós sabemos que tem promotores por aí cometendo arbitrariedade. Você quer ver uma arbitrariedade que a maioria comete no processo eleitoral, senador Flecha? Você chega no município, alguém diz assim, olha, aqui não pode ligar o som porque o promotor proibiu. E o promotor pode proibir ligar som? Por que ele proibiu? Não, na eleição não pode, mas por quê? Porque a lei diz que o som pode estar ligado a 200 metros, desligar com 200 metros de escola, de igreja, ou de hospital, ou de prédio público.
É isso que ele tem que fiscalizar. Onde é que ele inventou essa lei? Você entra em outra cidade e fala, não, aqui o promotor deixou ligar o som, mas a juíza não permite. Por que a juíza não permite? De onde é que ela tirou isso? Só existe uma lei, a lei diz que é a 200 metros de hospital, de prédio público, de escola. A juíza está inventando. Então isso é abuso de autoridade. Mas convencionou-se no Brasil ter medo de Ministério Público e ter medo de juiz. Ou só quer ver uma arbitrariedade grosseira? Um abuso de autoridade? Eu ia perguntar para o ministro Gilmar. Precisa de abuso de autoridade maior do que o que Lewandowski fez aqui no impeachment de Dilma? Isso é abuso de autoridade. Na verdade, ele nem cometeu abuso de autoridade, senador Flecha. Lewandowski cuspiu na Constituição. Isso é abuso. E o abuso está em todos os lugares. Então não é porque Sérgio Moro é um grande juiz, comandando uma grande investigação, que todo juiz virou juiz de bem. É só ver esse juiz de Campos, a arbitrariedade que cometeu com o Garotinho. Não estou entrando no mérito, não sou advogado de defesa de Garotinho, mas o que ele fez foi arbitrário. É só ver o juiz do caso Eike Batista. O cara estava usando os carros do cara, esse juiz descarado, estava usando os carros do cara, estava usando o piano do cara, botou na casa da tia, estava dirigindo os carros do cara. Que juiz descarado, ainda ficou com o dinheiro que estava depositado de uns traficantes lá na vara, no cofre dele. Agora eu fiquei pensando, se esse juiz fosse o juiz de Severo, ele queria usar os óculos de Severo também? Que juiz descarado. Então existe abuso em todos os lugares. Então não é que Moro é de bem que todo juiz virou de bem. Não é que os promotores da Lava Jato estão fazendo um grande trabalho irrepreensível que todos viraram igual. Não é verdade. Então nós temos que discutir uma lei que trate com todos. Só que esse não é o momento. E na verdade nesse momento, pelos discursos que vimos nessa tribuna, na verdade essa sessão temática foi muito mais para confrontar o juiz Sérgio Moro, para tentar atacá-lo, do que para discutir a matéria de fato. O juiz Sérgio Moro veio aqui, fez uma exposição e fez o juiz Sérgio Moro uma colocação de uma proposta de emenda, que eu já li, terá o meu apoio, eu acato e muitos de nós acataremos. Certo, senador Álvaro? Certo, senador Benedito? Nós vamos acatar. Porque nada desmerece, não mata o projeto, porque eu voto contra o projeto. Se colocar para votar, eu voto contra totalmente. Mas se for para discutir com responsabilidade, fora desse momento, acatamos, então, a emenda de Sérgio Moro. Sérgio Moro não teve uma sentença reformada em nenhum dos tribunais. Ora, se Sérgio Moro cometeu excessos, como fez aqui o senador Lindbergh, que do alto da sua juventude, da sua intempestuosidade, ele disse, porque isso só aconteceu porque quem patrocinou foi Lula e Dilma. Olha só que doidice, mamãe me acorde. Foi nossos governos que fizeram isso. Fez isso com o Brasil, né? Então, porque na época de Fernando Henrique, tinha um engavetador que chamava Brindeiro. Sabe quem botou esse apelido de engavetador nele? O PT. Sabe por quê, senador Alvo? Porque naqueles dias, o PT, senadora Marta, que a senhora saiu em bom tempo, parabéns, o PT era o arauto da moralidade. A moralidade, a honra só morava na casa deles. Eles queriam chegar no poder para poder tirar os corruptos. Hoje eu sei para quê, para ocupar o lugar dos corruptos. Eles queriam tirar os corruptos. E eram os arautos da moralidade. Então eles chamavam o Brindeiro de engavetador, porque eles entravam na PGR todo dia contra todo mundo, e queria que Brindeiro chancelasse para eles. Como o Brindeiro não fez, virou engavetador. Ora, quando eu fui presidente da CPI do narcotráfico, na Câmara Federal, eu convoquei doutor Brindeiro, olha, procurador-geral, porque ele era servidor público, ele foi, atendeu, respondeu, passou quase 10 horas conosco naquela CPI do narcotráfico, naquela ocasião. Então, senador Lindbergh, naqueles dias vocês eram os arautos da moralidade, mas hoje virou pó, acabou. Essa cantilena enfadonha não cola mais. Vocês não são arauto mais de nada. Vocês chegaram ao poder dizendo que ia acabar com a corrupção no Brasil, muito pelo contrário. Vocês institucionalizaram e avassalaram. Agora, ele falou aqui, olhando, mas não olhando, para o doutor Sérgio Moro.
questionando ele sobre as prisões, sobre as conduções coercitivas, fazendo colocações jurídicas que não cabem. Mas Sérgio Moro fez abuso de autoridade? Quer dizer que prender ladrão agora é abuso de autoridade? Prender ladrão é abuso de autoridade? Quer dizer que Sérgio Moro prendeu Palocci, esse descarado, que roubou mais de 1 bilhão do suor do povo brasileiro, num banco em Miami, tem mais de 1 bilhão, tá ouvindo, Álvaro? 1 bilhão, e Sérgio Moro é que está errado. Quem cometeu excesso foi Sérgio Moro, foi? Foi. Quer dizer, Sérgio Moro prendeu o Zé Disseu, é ele que está errado. Vacária que está certo, Sérgio Moro está errado. Quer dizer, Lula faz as pantomimas dele com os filhos dele, aqueles 2 meninos traquinos que enricaram facilmente, e o errado é Sérgio Moro. É. Foi o que eu assisti aqui, um deboche, uma anarquia, mas com um juiz sereno, que fala pausado, era daquele jeito, eu queria saber falar, mas não sei. Vou perdendo logo, assim, não sei se é porque a convivência em Alagoas, com o povo de Alagoas, de Benedito, eu vou, entendeu, desembestando para falar. Eu queria falar, Benedito ali, ó. Vamos te filmar, fique rindo, você vê, entendeu? Eu queria falar igual o Sérgio Moro, pausado, tranquilo, respondendo a cada pergunta, conhecimento jurídico, lúcido, firme, corajoso. Eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com frouxo. O Brasil também não pode conviver com gente que se esconde atrás do manto, do chamado foro privilegiado. Está aqui o autor da proposta, senador Álvaro Dias, tem como relator Randolfo, que votamos juntos, porque quem comete crime penal e crime comum, por ele tem que responder. Para tanto, ministro Gilmar Mendes, infelizmente, meu amigo, lhe admiro pela coragem. Vossa Excelência fez referências, até porque o Supremo Tribunal Federal tem referendado, assinado embaixo, avalizado as decisões do ministro Sérgio Moro, porque vocês são a última instância. Falar em gravação, como é que pode um juiz autorizar a gravar um advogado? Advogado é uma classe privilegiada, é uma casta. Como é que pode gravar a presidente da República? Ela caiu no grampo de um cidadão comum. Quer dizer que o cara, porque foi presidente da República, ele não pode ser grampeado. Ele pode cometer o crime que ele quiser cometer, porque o juiz que tomar atitude é que está errado. Dilma caiu no grampo de Lula. Aliás, no grampo do assessor dele, porque era o telefone do assessor de Lula que estava grampeado. Aí ela manda um documento para ele usar caso o japonês batesse na porta dele de manhã. Isso aí está tudo certo. A gravação de Jacques Wagner com Lula está tudo certo. A gravação do presidente Rui Falcão do PT com Jacques Wagner mandando tomar providência, nomeia Lula logo ministro, senão vão prender ele, está tudo certo. A gravação de Lula com Eduardo Paes está tudo certo. E essa semana eles passaram a semana glamorizando. A senadora Vanessa Gaziotin, então, que estava aqui agora, cadê ela? Pela minha parte A. Glamorizou, porque o Calero entrou e gravou o Temer. Olha só, um diplomata. O sujeito entra e grava o presidente da República, mas para eles isso vale. Para o PT isso é absolutamente normal. O cara virou um herói nacional, um diplomata. Se a moda pega, cidadão, você que está me vendo lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, você que está me vendo em Pedro Canário, no Espírito Santo, você que está me vendo lá no final do último município lá da Bahia, na sua parabólicazinha, presta atenção. Você tem uma lojinha, você vende bujão de gás na sua cidade. Você desagrada um funcionário seu que vai embora, quer fazer você de bandido, entra na sua sala, te provoca, te faz perguntas capciosas para te gravar, depois de entregar à polícia e dizer que você é bandido. O que esse rapaz fez foi tentar montar uma escola para esse tipo de crime acontecer no Brasil inteiro. No meu gabinete é assim agora: fulano está aí para falar com o senhor, mande a assessoria toda entrar primeiro e diga a ele para tirar o paletó, tirar a gravata, diga a ele para abrir a camisa, ou então não entra. É a escola que eles fizeram. Estamos todos vulneráveis. Um vagabundo desse qualquer entra no seu gabinete
te faz umas 2 ou 3 colocações para que você responda como ele está querendo, aquilo é editado, e então agora eles glamorizaram isso essa semana e se esqueceram de todas as gravações que envolvem o perdulário PT. Ora, Sérgio Moro agora ficou aqui ouvindo o que não precisava ouvir, o que ele ouve nas redes sociais, até pela imprensa, de senadores que subiram nessa tribuna e outros não tiveram coragem, outros foram embora para nem olhar no olho do homem. Sérgio Moro agora atropela o arbítrio. Sérgio Moro é um sujeito que não respeita e viola direitos. Sérgio Moro é um cara sem misericórdia no coração, porque prender um homem igual o Vacari, que nunca fez nada, é falta de cristianismo. É um homem que não é cristão, porque prender um homem igual o Palocci, um pobre coitado, um médico sanitarista que nunca trabalhou, tem mais de 1 bilhão num banco só. E aí o cara está cometendo abuso de autoridade. Brasil, que esse Sérgio Moro vire uma escola. Que daqui para frente tenhamos Sérgios Moros. E daqui a pouco tenhamos procuradores e promotores nos municípios com a mesma dignidade e honradez, sem querer cometer atropelos, porque a instituição Ministério Público ela é arranhada, senadora, pelos concurseiros. O cara fez concurso para a Caixa, não passou, fez concurso para o Banco do Brasil, não passou, fez concurso para a Polícia Federal, não passou, fez concurso para o Correio, não passou, aí veio do Ministério Público, ele passou, aí ele vira o cavalo do cão. Aí ele vai para o interior, lá só tem uma rádio AM, ele dá entrevista todo dia, quem manda na prefeitura é ele, convoca secretário, manda confiscar. Ei, não é assim não. O CONAMP foi criado para esse tipo de abuso. Aí o promotor fala, choveu, caiu o muro da creche. Senador Lavoisier, caiu o muro da creche. Ele manda chamar o prefeito, tem 24 horas para refazer o muro da creche. Mas está chovendo, excelência. 24 horas eu abro o procedimento contra o senhor. Excelência, está chovendo, 24 horas eu lhe prendo. O besta do prefeito vai e faz. Ele abre 2 procedimentos. Um, porque não fez na hora que ele mandou, e segundo, porque não abriu licitação. Aí você pega um homem de bem que construiu a tal da cidadezinha, querido por todo mundo, o farmacêutico do filho de todo mundo, aquele homem querido que cuidou dos filhos de todo mundo, vira bandido, ficha suja e não pode mais sair na rua, por causa de um procedimento de um promotor vaidoso. Então ninguém tem que ter medo de promotor, ninguém tem que ter medo de procurador, é só andar certo. Porque se você tiver certo, você tiver com a verdade, você diga, promotor, o senhor vai me processar? Vou. Contrate o advogado também, porque eu vou denunciar o senhor no Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor paga o seu advogado e eu pago o meu, porque pau que dá em Chico dá em Francisco. Não estou aqui para dizer que não tem juiz abusando, que não tem promotor abusando, que não tem procurador abusando. Mas tem procuradores, na verdade não é a maioria, é a minoria, é como na vida pública. A sociedade brasileira entendeu que os homens podres da vida pública são todos e não são. Os criminosos, os marginais, os malfeitores da vida pública, aqueles que não são políticos, são politiqueiros, que não fazem política, faz politicagem, é uma pequena minoria, mas atrevidos, danados, endemoniados, têm coragem para tudo. E eles, por ter coragem, atrevimento, senador Raimundo, leva todo mundo para a vala comum com eles. Os do bem não têm a mesma ousadia, porque os políticos do Brasil, se tivessem a mesma ousadia dos maus, esse país seria outro. Se nós tivéssemos a mesma ousadia, a mesma intempestividade, a mesma coragem, permite uma parte, o país seria outro. Obrigado. Senador Magno Malta, cumprimentos com o seu discurso, com a veemência de sempre, mas o conteúdo também de sempre. Severo, bem fundamentado, ético, concordo com suas palavras. E adiro a parte em que Vossa Excelência referiu que tem juízes que cometem abusos. Então, nesse enfoque, senador Magno, eu quero aproveitar para expressar solidariedade, que acho que é a sua também, com a jornalista Andresa Matais, uma das mais respeitadas jornalistas do jornal O Estado de São Paulo, que teve o seu sigilo telefônico como jornalista profissional de comunicação e suas fontes,
quebrados por meio de decisão judicial do juiz Rubens Pedreiro Lopes, de São Paulo, porque ela noticiou algo referente a um vice-presidente do Banco do Brasil que estava sendo sindicado, estava num processo. E parece que esse juiz se esqueceu de que o artigo 5º da Constituição, inciso 14, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. O sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Esta é uma profissional que estava trabalhando, dando notícias, e é uma das coisas mais rejeitadas. Estou terminando. É quando se investe contra o direito do jornalista à sua investigação. Então, a nossa repulsa, e esperando que o Tribunal de Justiça de São Paulo revogue rapidamente essa medida equivocada em que a legislação, a Constituição brasileira é ferida. Obrigado, senador Magno. Eu agradeço, Vossa Excelência, a parte complementa, e cabe ao CNJ abrir um procedimento contra esse juiz, porque o CNJ foi criado para isso. Abrir um procedimento. Como é o nome dele? O juiz se chama Rubens Pedreiro Lopes. Eu duvido que um pedreiro faria isso que esse juiz fez. Sim, é um pedreiro na justiça, né? O CNJ precisa fazer isso. Abrir um procedimento. Não tem cabimento. Isso é abuso de autoridade. Eles não estão acima do bem e do mal, não estão acima. Eu já encerro em 1 minuto. E eu quero dizer que, a exemplo da política, o Ministério Público Federal e Estadual, a maioria absoluta são de promotores e procuradores de bem. A polícia também, embora criminalizada pelos meios de comunicação, a polícia está cheia de homens de bem mal remunerados e mal reciclados. Também assim a política. Também assim no judiciário. A maioria são de homens de bem, mas a minoria é atrevida, leva todo mundo para a vala comum. Por isso precisamos discutir o limite para todos. O limite para todos. Mas esse, senador Flecha, não era o momento de discutir esse projeto aqui nessa casa. Viva Sérgio Moro, viva o Ministério Público Federal. Magno Malta é contra a mula sem cabeça que a Câmara criou, a anomalia, em favor das medidas, contra o foro privilegiado. Viva Álvaro Dias pela sua grande ideia